que o deputado falou aí é a pura verdade, né? Eu acho que o mercado, o tal do mercado, o famoso mercado, já, já tem precificado, como gostam de falar alguns economistas, esse crédito suplementar, esse orçamento suplementar, esse valor a mais que a PEC vai colocar para o governo gastar. E quando falam dessa cobrança que eu citei para o deputado de responsabilidade fiscal, muito citado isso, né? Eu acho irônico, curioso que se faça isso nesse momento, logo depois de um governo que estourou todas os limites de teto de gasto, né? E a partir de agora, você vê um orçamento tão caótico, tão magro para áreas tão fundamentais da vida brasileira. Obviamente que o novo governo vai precisar tapar esses buracos orçamentários, e para isso, ou seja por PEC, ou seja lá por outro recurso que for, vai ter que ter um valor a mais no orçamento. E aí eu vejo, volta e meia, pessoas que disseram que conversaram com fontes do mercado que cobram responsabilidade fiscal desse governo, como se o governo anterior tivesse sido responsabilíssimo, e não foi, né? Então, o que a gente vê, na verdade, eu acho que a voz do mercado mais real são os indicadores. E durante alguns dias o que a gente viu foi a bolsa em alta, o dólar em baixa. Eu não sei como é que fechou hoje, mas assim, a gente não está vendo nenhum cataclisma nos indicadores, o que mostra que o mercado está aceitando bem essa negociação. Eu acho que o grande problema nessa negociação vai ser menos econômico do que político, né? Saber nesse trato com Arthur Lira o que ele vai querer em troca para apoiar, porque é indispensável o apoio do presidente da Câmara nessa negociação, saber como vai se dar essa troca, né? Tê-lo como aliado, o que vai custar, e esse viés político talvez seja o mais complicado nessa negociação. Mas pelo lado econômico, acho que o tal do mercado, que eu, como repito, não sei onde mora, mas tem muitos porta-vozes, eu acho que já entendeu que é necessário esse aporte no orçamento, e isso vai se resolver pelo lado econômico facilmente. Na realidade, o orçamento que foi apresentado pelo governo Bolsonaro, ele é um orçamento que obrigatoriamente ele precisa de ajustes, tá? É um orçamento que não tem recurso para a farmácia popular, tem 7,5 bilhões a menos no orçamento da saúde, que tem 1 bilhão a menos no orçamento da saúde indígena, que falta 1 bilhão e 100 milhões só para as vacinas obrigatórias, tem 3,5 bilhões a menos para as universidades. É um orçamento que não prevê recursos para a merenda escolar. É um orçamento que tem 465 mil reais para transporte escolar. Isso é o dinheiro que dá para comprar uma van, né? Então, independente de qualquer coisa, é um orçamento que já teria que ser objeto, né, de uma série de adequações. Pelo recurso que está no orçamento, nós poderíamos pagar no máximo um auxílio emergencial, uma Bolsa Família de R$ 400. E o presidente Lula e o próprio Bolsonaro assumiram durante a campanha eleitoral o compromisso de R$ 600, e no nosso caso, mais R$ 150, né, para cada criança até 6 anos. Então, a PEC é necessária. Nós acreditamos que existe um ambiente político de diálogo. Nós estamos fazendo um esforço grande no sentido de envolver todos os partidos políticos da casa nesse debate, o presidente da Comissão de Orçamento, né, deputado Sabino, o relator Marcelo Castro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E é natural, né, que um governo que ganhou a eleição busque, de forma legítima, adequar o orçamento ao programa que foi vitorioso na eleição. Bandidos envoltos na bandeira do Brasil se fazendo de patriotas.
Alguns ali, no vídeo, no primeiro vídeo, no segundo vídeo ali é dito que coloca a camisa no rosto para não ser identificado. Alguns vídeos de baixo assim mostram esse agressor com alguns dos agressores com a camisa no rosto, como é comum em alguns confrontos entre polícia e bandidos. Nesse caso que a gente está vendo agora, Novo Progresso é uma cidade bolsonarista que tem onde o presidente Bolsonaro tem uma grande votação e a grande suspeita aí, inclusive indígenas que participaram desse ataque à PRF, a grande suspeita de que empresários incentivem, paguem até esses indígenas que apareceram, alguns de camisa verde e amarela, né, de camisa amarela da seleção brasileira, e outras pessoas que trabalham ali em atividades criminosas, algumas, né, até de desmatamento, e fecharam ali, ajudaram a fechar a rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal foi lá para desobstruir e aconteceu esse confronto e várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal ficaram depredadas e um agente saiu ferido. Nessas duas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, me parece que em Santa Catarina houve um ferido por uma barra de ferro, que foi um policial que foi ferido, atacado por uma barra de ferro. Nesse caso, até uma churrasqueira foi jogada contra os agentes. Mas o que eu queria sublinhar é que já no início desse manifesto, dessa manifestação que fechou rodovias, lá no começo, na minha coluna, eu publiquei um vídeo de um agente da Polícia Rodoviária Federal, muito próximo ao diretor-geral da instituição, o Silvinei, que negociava muito amigavelmente com os manifestantes, né? Era em Santa Catarina essa negociação, ele perguntava até para os manifestantes o que ele devia fazer, né? Um outro vídeo que a gente até mostrou aqui, um outro policial rodoviário dizia: minha ordem é ficar aqui ao lado de vocês. E algumas fontes minhas da Polícia Rodoviária Federal diziam que, além de ser um absurdo, uma prevaricação, aquela atitude inicial, lá no início da manifestação, colocaria em risco a vida e a integridade de agentes que fossem lá depois para cumprir a lei, para reprimir essa manifestação, porque com essa leniência inicial, os movimentos vão aumentando, né? Vão aumentando de tamanho, as pessoas vão se sentindo incentivadas, dizem assim: já que a polícia está do meu lado, a polícia rodoviária está do meu lado, eu vou fazer aquilo que eu quero. E vão criando um ânimo ainda maior para manter aquela manifestação ilegal, fechar rodovias. Aí, quando chega uma outra equipe que vai para cumprir a lei e para desobstruir, é recebida com esse tipo de violência, porque o tamanho da manifestação já cresceu bastante. Então, é mais uma responsabilidade desse diretor-geral que, desde o início, se mostrou muito leniente com as manifestações. Qual